Olá pessoal, tudo bom? Voltamos aí com mais um capítulo de One Piece, um dos melhores que eu já li, tá? E agora não sou muito de falar isso, porque a gente, a gente que acompanha a obra sabe que o Oda vem sempre em uma crescente muito grande, mas esse capítulo eu acho que foi muito bom mesmo, porque teve despejo de informação, teve porradaria, teve muita coisa que a gente gosta. E ele já começa com um título ali meio enigmático, né? Que é Void. Void, que pode significar vazio, mas é mais no sentido de vácuo, sabe? Mas enfim, né? E aí já logo eu já associei com o nome Mu, né? Que às vezes o Mu resolve a se referir com Mu apenas, que é do japonês, que significa vazio. Então pensei que estava tudo atrelado ali, né? Mas mais pra frente a gente entende qual é o significado verdadeiro desse capítulo. Então, né, o capítulo começa ali já com o embate, né, dos dois. E o Imu, ele tá se recordando, né, de uma conversa um tanto quanto suspeita, né, com o Joy Boy. E por que eu digo que essa conversa é suspeita? Porque até então, a gente tinha entendido que os dois eram amigos, né, que eles eram nakamas. E ali parece ser uma conversa de Dendemushi, né, onde os dois estão se apresentando, né? Então talvez seja ali naquela conversa onde começou o contato deles. Talvez eles fossem desconhecidos, eles se conheceram no mar, não sei. Até então, a minha suspeita é de que os dois eram lá no Reino Antigo e tal. Mas essa conversa de Dendemushi onde o Joy Boy se apresenta, né, me deixou um pouco confuso. Mas enfim, o Imu depois tem problema com essa história, já que ele se questiona muitas vezes, né? Por que, que o Luffy faz ele lembrar Joy Boy e tudo mais. O Luffy fica irritado, né? De novo. Por que, que você tá me comparando com essa pessoa de novo? Eu não sou essa pessoa. Esse tipo de coisa que o Luffy gosta de falar. E assim, o Imo, ele tá usando aquele mesmo golpe que ele usou contra o Loki, contra o Zoro, né? Aquela bala guiada, né? Aquele capetinho assim, guiado que vai atrás do Luffy. O Luffy consegue desviar várias vezes, mas o Luffy tá se cansando, né? A gente sabe que o Gear 5 gasta muita energia dele, o Luffy tá se cansando, e o Imo tá tentando de todas as maneiras acertar ele com aquilo, porque segundo o que a gente sabe também, né, o Imo também não tem assim muito tempo, né? Ele também não tem, ele não pode se dar ao luxo de lutar durante muito tempo, né? Ele também precisa vencer e acabar com essa luta logo, porque ele chegou lá tossindo sangue, né? Ele, ao que parece, fora de Marijô, ele não tem muito tempo, então ele também está com pressa, né? Mas o Luffy tá usando o Tom Force, correndo de um lado pro outro, desviando, até que ele consegue desviar, e aí num quadro assim, engraçado e bonito ao mesmo tempo, né? O Imon usa o poder dele para fazer a mão dele retorcer toda, o braço retorcer todo e acertar a cabeça do Luffy. Muito parecido com o que o Luffy fazia com o Snake contra o Katakuri. Eu achei bem legal. E aí o Luffy volta com a cara toda chamuscada, assim, toda preta, queimada, né? E bravo. Mas enfim, né? Foi um quadro interessante, assim, legal. É, a gente tem o pessoal tentando fazer a Gunko
acordar, eles estão tentando chamar ela enquanto o gelo derrete, né? O Ragnar tá lá, já começou a derreter o gelo e a Gunko ainda tá lá no meio. O Brook tá ali em volta e o Imu lembrou do Brook, né? Então, o Imu não é tão vazio assim quanto ele fala, né? Ele tem lembranças também, tem recordações do passado e tudo mais. E não são recordações só sobre os planos dele. Ele não é tão frio assim, né? Ele lembrou ali vagamente sobre o Brook, né? O cavaleiro, o Afro. Mas a Gunko ainda está desacordado, o gelo está derretendo. Nami e o pessoal ali estão observando o Imu lutando com o Luffy de longe. Tem até uma brincadeira do Luffy, você matou o Loki, eu gostava dele. E o Loki bravo lá. Então, assim, volta de novo pra luta. O Imu cobre o braço com aquelas chamas, né? Tenta lutar, é a hora que ele usa o golpe diferente. E o Luffy tá ali, meio se esquivando, tentando acertar alguns golpes, mas o Imu tá se defendendo. Ele tenta usar uma metralhadora e o Imu se defende, ele fica bravo, e aí ele usa uma transformação, né, de um gênio, né, um gênio da lâmpada, um negócio que eu não entendi muito bem o sentido, não sei se é só pra brincar mesmo, mas não fazia muito sentido se transformar num gênio do nada, né? E aí, de uma forma maior, ele até dá um soco no Imu e tal, mas também não surte muito efeito. E o Imu acerta ele com aquela chama, acerta na barba, e ele é obrigado a desfazer a transformação, cai lá no chão. E o Imu começa a revelar mais sobre os próprios poderes, né? Ele, ele tem transforma, né, aquela lança dele em uma chaminha, né, um capetinho daquele. E ele meio que guarda naquele arco que ele tem nas costas. E de lá ele tira uma espada com o nome de Void. E aí a gente entende o nome do capítulo, é o nome da espada. O que essa espada traz assim, de interessante logo de cara? Quando ela se materializa na mão do Imu, tem um detalhe no quadrinho do lado, onde tem uma árvore, e a árvore tá assim, bonita, cheia de folhas e tal. E quando o Imu saca a espada, a árvore murcha, cai todas as folhas, assim, seca do nada. E aí quando o Imu brande a espada, o caminho, né, na frente dele, todo seca. Todas as árvores, os galhos da Yggdrasil, tudo seca. E o Luffy começa a se questionar o que está acontecendo, o que está acontecendo. E o Imu, ele diz, né, olha como a paisagem ficou bonita e tal. E aí nós temos o último quadrinho, né, a última sequência de quadrinhos ali, onde eu confesso que eu não entendi muito bem se a espada puxou o Luffy ou se foi o Imu que se movimentou tão rápido assim. Eu fiquei nessa dúvida, tá? Mas o Luffy estava longe e do nada ele tá empalado, né? E assim, brutal, né? Brutal. Um capítulo terminar dessa forma, né? Uma imagem muito parecida com a imagem do Crocodile empalando o Luffy lá no comecinho do mangá, né? Lá em Alabasta. E o Oda fazer questão de desenhar isso agora, essa altura do campeonato. Então, assim, brutal a imagem. Um jeito sinistro de terminar o capítulo. Um capítulo cheio de momentos cômicos, né? O Luffy lutando e rindo, transformando em gênio, maluco e tudo mais. Cheio de coisa legal, assim, um capítulo cheio de coisa pra gente dar risada. E termina desse jeito, assim, completamente brutal, assim, sangrento. É um capítulo muito bom na minha visão, muito interessante, muito dinâmico. E interessante, assim, até da questão de informações, né?
A gente tem a silhueta ali, o Joy Boy não é mais só uma silhueta, tem um rosto, ele meio rosto pelo menos. O sorriso dele parece muito com o do Luffy, né? E nas lembranças do Imu, né? Sempre tem alguma coisa do Joy Boy. A gente precisa entender melhor o que, que era essa relação dos dois e o que aconteceu. Mas Joy Boy parece que é muito, muito parecido com o Luffy fisicamente, né? E o Imu tem alguma coisa ali com o olho esquerdo que ele ainda não mostrou. Provavelmente tem algum poder. O olho tá sempre tampado, né? Com aquela franja. Mas enfim, tem alguma coisa a mais. E o final, né? O Luffy derrotado, empalado ali na espada mágica do Imu, né? E agora? O que, que vai acontecer? Né? Ele vai acordar, o Imu vai jogar ele pra lá e ele vai estar quase morto. Ele vai usar mais algum poder lá do Tom Force, sair, conseguir se esquivar da espada. Sinceramente, eu não sei. Tá? Eu não sei. E é muito bom quando isso acontece, né? Muito bom quando a gente não sabe para que lado que a história vai. Então, assim, ansioso já pro próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar suas teorias, comentários, eu agradeço. Né? E tamo junto. Uma análise aqui bem rapidinho. Devo voltar com outros vídeos de teoria sobre esse capítulo. Alguma coisa mais aprofundada, né? Que foi só página a página rapidinho, só para poder conversar, falar as primeiras impressões sobre esse capítulo que é muito bom, né? E brutal, Luffy, muito legal também a transformação ali, o tom forte dele sempre divertindo a gente, mas nesse capítulo aí ele se lascou. Então é isso aí, pessoal. Até mais.